prova é semana que vem já? Cara, deixa eu dar uma olhada no Eu calendário. lembro que era em dezembro, eu acho que é. Eu não sei se é na primeira semana de dezembro Ou se na segunda, ou né? se é na segunda, cara, mas deixa eu dar uma olhada. Box 2020, segundo semestre. Desmantelamento, aplicação. Deus. Tá. 2. Plano de ensino. Prova oficial 1 de dezembro, cara. É semana que vem. Uhum. 1 de dezembro a gente pega e é a nossa prova. Beleza. Beleza? Aí vai funcionar mesmo o esquema das atividades? Vai ficar um dia. Um dia não, né? O horário do dia da aula para vocês aí, Ah, certo. tá? Então é tipo a partir das 6 até a noite. Isso, exato. Beleza. Eu vou conversar com o Anselmo para eles darem mais um tempo, ó. Geralmente, era para ser, na verdade, o horário do dia mesmo, tipo das 6 às 7 só. Mas é muito pouco. Eu vou dar uma olhada realmente com o Anselmo, para ver se ele libera pelo menos, sei lá, igual o horário dos outros, das 7 às 10, tá? Pelo Aí menos ver se um ficaria pouco. melhor. Dar mais um pouco de tempo é melhor mesmo, tá bom? Mas eu vejo, e aí eu mando uma mensagem para vocês. Beleza. Fechou? Então vamos lá, eu vou começar a apresentar. Bom, beleza. Vocês estão já vendo a tela, né? Sim. Bom, basicamente hoje é mais a última aula para a gente fechar, né, a semana, a disciplina aí. Uma delas é a parte do quê? Da instalação do SQL. Esse daqui, na verdade, é uma sequência de slides, tá? Vocês mesmos já teriam condições de estar vendo tudo tal, porque ele está bem passo a passo para fazer a instalação de um SQL, assim, de cabo a rabo mesmo, né? Considerando, obviamente, que vocês têm uma máquina virtual com 2 discos só, né? Um servidor realmente deveria ter 6 discos, 7 discos diferentes para a gente poder estar fazendo uma boa instalação, né? Separando todo o arquivo de log, com todo o arquivo de dados, separando o TempDB, separando o TempDB, inclusive, por mais de um arquivo, né? Considerando cada núcleo de processador por um arquivo. Então, o SQL nessa parte, ele é bem chato nessa parte de disco, né? Porém, é a parte mais performática que a gente tem, é deixar realmente discos separados e não partições. Partições não adianta porque tudo vai estar no mesmo disco, né? No final, você só vai ter organização, mas não vai ter uma parte, vamos dizer assim, mais real. Agora, quando a gente tem servidor, realmente compensa. Ou realmente fazer os volumes nas storages aí de maneira correta, né? Fazer os volumes da storage estarem separados, tal, com RAID. Seria a melhor opção para a gente estar fazendo a instalação do servidor, tá? Bom, a gente vai aqui nessa parte de comandos DML, correto? Que é Data Manipulation Language, que é a parte, vamos dizer assim, mais rápida que a gente tem também, né? A DML, ela não é tão grande quanto a parte de Select. A Select, ela é bem grande nessa parte de a gente conseguir fazer a seleção dos dados, né? DML, apesar de ter três comandos, ela é extremamente simples, né? Bom, os comandos DML, a gente faz a utilização deles para fazer inserção, alteração e exclusão. Ou seja, manutenção realmente
nas tabelas que a gente tem, né? Que são os equivalentes aos comandos insert, update e delete, né? Alguns autores consideram que a select também pode ser uma linguagem DML, né? Porém, como o select ele possui uma grande extensão de formas que a gente pode pegar e montar, é melhor ser considerada, né, como uma outra subdivisão chamada DQL, Data Query Language, né? O comando insert é utilizado para inserir registro nas tabelas, né, que já estão definidas aí dentro do seu banco de dados, né? Assim como o select é necessário especificar a tabela que os dados deverão ser inseridos. Quando não especificados os campos que serão inseridos, o comando deve obedecer a sequência dos campos que a tabela foi criada. Então, suponha que eu tenha lá o código, o nome do cliente, o CPF e o RG do cliente. Se eu não especificar nenhum campo, eu tenho que colocar exatamente nessa ordem, tá? Senão, o comando em si, ele não vai entender, né, para onde você quer guardar o seu dado para o devido campo. No SQL, quando o usuário não estiver no seu esquema padrão, também é necessário especificar o esquema, né, antes da tabela para ser inserido o dado. Isso daí acontece em qualquer outro banco de dados também, tá? É padrão, basicamente, hoje você tem um esquema de banco, com exceção aos bancos de dados mobile, que geralmente eles não tratam essa parte de esquema. Agora, banco de dados relacionais, né, cliente-servidor, todos, pelo menos é o que eu conheço, tá? Quando especificadas as colunas, a ordem da inserção de dados deve acontecer na especificação dada. Ou seja, se a gente vai lá e faz a especificação das 20 colunas da tabela que a gente tem, né, e ela está sendo colocada na ordem que eu estou especificando, então o insert vai seguir essa ordem, tá? Quando uma tabela não depende de outra, dependência entre relacionamentos, né, é possível fazer a inserção diretamente na tabela indicada pelo comando insert. Caso não, é necessário respeitar a ordem de dependência dos dados. Então, se eu tenho dados relacionados, o banco, obviamente, ele vai tentar fazer o quê? Toda aquela hierarquia de dependência, né? A tabela pai, né, sei lá, a tabela de cliente. Depois que eu tenho o meu cliente inserido, eu posso inserir a nota fiscal, e assim sucessivamente, né? Então, essa ordem, ela tem que ser rigorosamente cumprida para que a gente consiga inserir os nossos dados aí. É necessário também sempre observar os tipos de dados que serão inseridos na tabela, pois cada tipo de dado possui formato e especificações. Campos data no formato dia, mês, dia, ano, entre aspas, né, são o tipo padrão que o SQL tem, ou ano, mês e dia sem formato nenhum também é possível estar pegando e fazendo a inserção dos dados, né? Tipos de dados numéricos são sem aspas, campos com casas decimais separadas por ponto, né, em vez de vírgula. Lembrando que o formato padrão americano, né, ele tem esse padrão, correto? No caso do insert ainda, né, em caso de dados que ultrapassem a quantidade de caracteres suportados dos campos, o SQL irá emitir um retorno de erro, não completando a operação. Então, se a gente tem um campo, por exemplo, de 20 caracteres, e a gente ultrapassa esses 20 caracteres com 21, o SQL Server, ele não trunca, ele vai lá e vai dar erro, tá? E isso é bem comum acontecer, ele não vai dar insert na linha que você está dando do comando aí. Em uma tabela com os campos identity ativo, será necessário especificar todos os campos, pois o identity ativo não permite, né, que os campos tenham valor imposto. Então, se eu tenho um dos campos identity, se eu tenho, sei lá, 50 campos na minha tabela e o identity está ativo no primeiro campo, que seria o chave, você tem que especificar os 49 na mão, tá? Não tem jeito de você fazer essa inserção sem especificação dos campos. Ou por quê? Porque o identity, se você está com ele ativo, o SQL Server ele vai interpretar que ele controla esse comando, tá? Em tabelas que estiverem especificações de campos not null, o campo deverá ser respeitado. Então,
dos 50 campos nessa tabela, se 49 fora a chave for not null, você vai ter que colocar os 49, inserir os 49, tá? Bom, o exemplo aí de inserção numa tabela, né? Comando insert into é o padrão, funcionários é a tabela, e aí o que tiver entre parênteses, nome, vírgula, sobrenome, vírgula, cargo, eles são o quê? Os campos da minha tabela, nessa ordem. Então, eu estou especificando, eu quero fazer a inserção desses campos nessa ordem. Values, e aí quais são os valores que eu quero, né? Nome vai ser o Paulo, sobrenome vai ser o Braga, cargo estagiário. Correto? Todos eles, pelo jeito, aí são do tipo string ou varchar. Correto? Por quê? Porque estão em aspas simples, separados por vírgula. Correto? Para o Oracle e para o SQL, isso daí é bem padrão, tá? Não muda muito. Inserindo na tabela funcionário todos os dados retornados da select, insert into funcionários. Então, aqui a gente está querendo fazer a inserção na tabela de funcionários, baseado em uma select. Select estagiários, ponto asterisco, from estagiários. Where data da contratação menor do que getDate menos 30. O getDate, ele é uma função do SQL para pegar a data atual. Menos 30, ele vai regredir 30 dias para trás. Então, hoje é dia 24, 25, do 11, vai regredir para 25 do 10, mês de 30 dias, né? São 30 dias mesmo, tá, pessoal? Eles não tiram um mês, não. Então, se mês 11 tem 30 dias, então mês 10 tem 31. Vai cair no dia 26. Tá? 26 do 10. Então, tudo que for 26 do 10, né, para frente, para trás, ele iria pegar e fazer o quê? A seleção de todos os estagiários, e vamos dizer assim, estaria sendo inserido na tabela de funcionário, tá? O que acontece? Nessa parte, né, as tabelas têm que estar exatamente idênticas. Não pode ter campo, nesse caso aí, ó, diferente, porque eu não estou especificando os campos, tá? Então, realmente, nessa parte, precisa ser igual, não tem o que fazer. Aqui, a gente tem o quê? O exemplo de uma criação de um banco de dados, correto? Essa criação do banco de dados é o tradicional, que a gente já tem mesmo, porém, a gente está aqui, está especificando, na verdade, só os tamanhos, né, do size, qual é o tamanho do banco, qual é o arquivo em si, e aqui a gente está podendo fazer a separação entre o log e o MDF em pastas diferentes, tá? Então, a gente tem essa vantagem aqui de estar podendo estar especificando. Bom, mais uma vez a gente tem aqui, né, a criação de um esquema, né, lembrando que o esquema padrão é o que a gente chama de DBO, tá? Aqui a gente está criando um esquema com autorização para o DBO, tá? DBO, Database Owner, né, que a gente chama o dono da base de dados. Create Table, aqui a gente está criando a tabela, código cliente, nome e UF. Dentre esses campos eu tenho essas especificações. O código do cliente é not null e o varchar not null, né? O único que poderia ser nulo seria o quê? O F aqui nesse caso. Constraint primary key aqui, código do cliente. E aqui a gente está dando os nossos diversos inserts. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? Um insert linha a linha, né? Para cada linha que ele vai passando, né? Que o cursor vai passando, ó, eu tenho o quê? Uma inserção sendo feita. Para cada linha tem uma inserção sendo feita. Automaticamente, ele conseguiu fazer a inserção dessa linha, ele já vai comitar. Ou seja, todo mundo, de todas as sessões que estão abertas, consegue já enxergar esse dado, né? Então, a linha é essa parte aí, tá? Existe a possibilidade de a gente fazer o quê? A exclusão, né, de um determinado campo. Então, ó, aqui eu estava fazendo o quê? A inserção de todos os campos, código do cliente, o nome e o F. Aqui, já nesse caso, ó, só estou fazendo o código do cliente e o nome. Eu não estou fazendo a inserção do F, ó. Por quê? Porque eu não estou especificando aqui, nem aqui no meu dado, ó. Código do cliente 13, Jéssica, nome do cliente. Beleza, também vai funcionar.
desde que o F não seja not null, né? Então, o banco ele não vai exigir aí para a gente poder estar inserindo esse dado, tá? A gente tem aqui, nesse caso, ó, o F sendo inserido primeiro do que o código, ó. Tá totalmente inverso aqui, né? Ó. Tá invertido, na verdade. Desde que eu coloque também o dado equivalente, ó, tá? Na mesma posição respectiva aqui, ó, tranquilo, o comando também não vai dar erro, tá? Bom, e aqui, ó, o que a gente poderia estar fazendo? Ainda é possível estar colocando todos os nomes de campos e o campo que eu quero que não tenha o dado, a gente coloca como null, tá? Então, dessa forma aqui também a gente consegue estar fazendo a inserção. E é a forma mais comum quando a gente tem aplicação. Se você não estiver utilizando nenhum framework na sua linguagem de programação para manipular dado, provavelmente você vai ter que fazer um insert bem parecido com esse daí, tá? Se tiver algum campo que não esteja preenchido, você tem que transformar ele para null, para o SQL Server ir lá e fazer, entre aspas, a inserção de um nulo, né? Bom, a partir do SQL 2008, né, é possível fazer a inserção de dados em lote, tá? Ó, então, é um único comando insert into teste cliente, com única especificação de campo e vários valores, ó. Correto? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Correto? E aí eu dou o go aqui, ó, para ele pegar e fazer o quê? Essa inserção. Lembrando que isso daqui é em lote, né? Se é um único comando, eu tenho uma transação rodando para esse cara aqui. Tá? Então, se ele falhar na primeira, as demais já não vai fazer o quê? A inserção também. Tá? Isso é um insert. O comando delete é utilizado para fazer exclusão de dados, né? De registros nas tabelas já definidas do banco. É necessário sempre especificar a tabela que os dados deverão ser excluídos. O comando pode ser utilizado para excluir um registro ou um conjunto de registros. Não é obrigatório, mas sempre recomendado utilizar os campos da cláusula where. Se você não especificar a cláusula where, ele vai apagar o que ele conseguir dentro da sua tabela. Tá? Ou seja, o efeito de você não colocar where no seu select é trazer todos os registros. O efeito de você não colocar where no delete é excluir todos os registros. Tá? Isso, óbvio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, dependendo da situação, qual tabela a gente estiver manipulando. Tá? Quando não é especificado na cláusula where, todos os registros são excluídos da tabela, desde que não tenha relacionamento com as outras. Pode-se utilizar todas as condições possíveis na cláusula where, praticamente igual ao utilizado na cláusula select. E uma boa recomendação, façam primeiro a select, certo? Veja o que está sendo retornado e depois substitui o comando. O que você tiver no where da select é o que vai ser atingido pelo delete, tá? Não é necessário especificar os campos que vão ser excluídos, pois o delete exclui os registros. Então, no insert a gente colocava o quê? Insert, into, tabela, aí depois você colocava o nome dos campos, né? No delete, delete from, direto, sem nome nenhum de campo. Por quê? Porque quando você faz a deleção de um registro inteiro, e não de um campo, tá? Também é possível utilizar a cláusula where em condições envolvendo o comando select, dependendo do retorno do select aí. Alguns exemplos do delete. Delete pedidos, ponto, país de destino, where from pedidos. Então, sempre eu tenho que ter uma tabela. Where pedidos, ponto, país de destino igual a Alemanha. Provavelmente, país de destino nessa tabela de pedidos não é a chave primária código de destino, né? Provavelmente. Se eu colocasse ali um select em vez do delete, e ele trouxesse 5 registros, no delete 5 registros seriam deletados, tá? Bom, utilização do delete utilizando a condição where somente para o país igual à Alemanha, né? Delete, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho o nome do meu campo, né? Mas eu não preciso disso. Delete from pedidos, where pedidos.país igual à Alemanha. Esse comando aqui, ó, tem o mesmo efeito desse. Igual, não muda nada, tá?
especificando um registro pela chave primária, que é o que é mais recomendado. Aqui, simplesmente, ele está fazendo o quê? Uma série de manipulação de dados. No caso, ele está construindo uma tabela teste-produto. Tá? Teste é o nome do esquema, ponto produto, né? É o nome da sua tabela. Ele está fazendo aqui vários inserts, né? Ó, sabonete, sabão em pó, tomate, detergente, está colocando alguns valores aí. E ele está dando um select na tabela de produtos. Beleza. Aqui vai existir o quê? Os pedidos desses produtos, então ele está criando uma tabela de pedido, tá? Como a tabela de pedido, geralmente, ela tem várias regras ali, ó, get date, identity, tá? Então, somente esse valor é o obrigatório, tá preenchendo tabela. Select from teste pedido. Aqui, ó, ele tá fazendo o quê? A criação de uma tabela itens pedido, né? Beleza, com todas as constraints necessárias aí. Fazendo a seleção dos seus dados, do itens pedidos, visualizando os dados da tabela de itens do pedido, e depois fazendo o que, ó, delete from teste produto where código igual a 1, tá? Aqui é uma tentativa de exclusão. Por que ele não iria conseguir fazer isso daqui? Por quê? Porque o código do produto igual a 1 provavelmente já está sendo utilizado aqui, ó, na inserção de uma tabela de itens do pedido. Tá? Então, se eu tenho esse tipo de relacionamento entre os dados, obviamente ele não vai deixar, tá? Agora, especificando aqui um produto igual a código produto igual a 13, fechou. Se esse produto ele não tiver nada, certo? Beleza, ele vai lá e consegue nada de utilizado, né? E relacionado. Ele consegue pegar e fazer a exclusão do pedido na boa, tá? Delete from teste produto, ele não vai conseguir fazer, por quê? Porque tem produtos que estão relacionados. Delete from teste produto where code produto between 18 e 21. Então, se eu não tiver nenhuma utilização em outra tabela desses códigos de produto 18, 19, 20 e 21, ele vai lá e consegue pegar e fazer a exclusão, tá? Aqui é para só selecionar os pedidos os itens do pedido do código de pedido igual a 1, tá? Aqui, ó, é um outro tipo de exclusão com o código do pedido 1 e o item igual a 4. Então, provavelmente, o código do pedido e o item nessa tabela itens pedidos são minha chave. Esse cara aqui, eu teria garantia que em um único registro iria ser deletado, tá? A deleção por chave é a deleção mais segura que a gente tem, correto? Não que você não possa executá-la de maneira errada, mas pelo menos é o jeito mais consciente de você estar fazendo deleção de dados dentro das suas tabelas. Tá ok? Nesse caso aqui, ó, se a gente está tendo os itens do pedido onde o código pedido é igual a 2, se o código do pedido, né, for igual a 2, beleza. Se eu tiver 10 itens, vão ser 10 pedidos aqui, ó. Tá? Por quê? Porque provavelmente o código do pedido somente é o quê? Parte da minha chave. Tá? Então, o que acontece? Tendo parte da chave, mesmo assim, o delete ele consegue pegar e fazer a deleção. Ok? Bom, o update, né, é utilizado para atualizar registros nas tabelas definidas. Então, é o comando de atualização de dados. Eu já tenho que ter o dado para ele poder estar sendo atualizado. Pode ser utilizado para um ou mais registros, né, no conjunto de registros. Não é obrigatório, mas sempre recomendado utilizar as cláusulas pela cláusula where, né, sempre utilizar aí a cláusula where para poder estar fazendo a atualização. E a atualização, pessoal, ela é mais perigosa do que a deleção. A deleção, o banco de dados, ele não deixa fazer a deleção com tabelas relacionadas, tá? Agora, o update, se tiver o dado lá dentro, mesmo que esteja relacionado, ele vai pegar e vai deixar. E, geralmente, você não consegue detectar a atualização em tempo hábil, ou seja, na hora. A deleção você consegue. Perdi uma tabela, aquela tabela tinha bastante coisa que estava sendo, vamos dizer assim, alimentando, né, várias outras tabelas, fechou. Agora, esse cara não. Esse cara
não tem jeito de a gente conseguir, às vezes, ter uma resposta rápida. E para reverter isso, geralmente é uma dor de cabeça, tanto no Oracle quanto no SQL. No Oracle é mais fácil, se você tiver as features da Oracle contratada. No SQL Server não é tão fácil assim, não. Bom, o update, né? Ele pode utilizar todas as condições possíveis. Deixa eu só liberar aqui, o pessoal está entrando. Fechou. Pode-se utilizar todas as condições possíveis. Aqui tá. Print. Posso olhar. Né? Não é necessário especificar todos os campos que irão ser atualizados. Se você quiser especificar um único campo da sua tabela que você quer atualizar, beleza. Se você quiser colocar todos também, vai depender muito do update do que você quer atualizar, né? Também é possível utilizar as cláusulas where nas condições envolvendo o select, dependendo do retorno da consulta. Cuidado ao atualizar faixa de valores entre uma tabela. Sempre que o update é aplicado, devemos utilizar a maior faixa para posteriormente atualizar a menor faixa. Então, vamos supor que você tenha lá produtos que você precisa atualizar 10%, 20%. Né? Produtos de até R$10, eu tenho que atualizar 10% no valor. Produto acima de R$10, eu tenho que atualizar 20% do valor. Se você atualiza primeiro a menor faixa, que seria produtos com valores de 0 a 10, de 0 não, né? De 1 a R$10, e atualiza para 10%, o produto que custa R$10 vai passar para 11. E depois você vai fazer o quê? A atualização da próxima faixa, que produtos de R$10,01 a mais. Provavelmente, você fazendo a atualização dessa faixa, você está pegando novamente esse mesmo produto. Então, você está aplicando 10% e depois mais 20%. Tá? É esse o problema quando a gente tem faixa de valores a serem atualizados. A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, atualiza primeiro as maiores faixas, para depois as menores. Tá? Utilização aí do nosso update, né? Update teste cliente, 7 cidade igual a Jundiaí. Where code cliente igual a 1. Provavelmente esse code cliente igual a 1 aí, ele é o quê? A nossa chave, correto? Sendo a nossa chave, seria o jeito mais consciente de a gente fazer a atualização desse campo. Tá ok? Pela chave primária. Mas é obrigatório? Não. Vai depender do que você quer atualizar. Tá? Utilização do update com a condição where, né, especificando uma condição de um campo a ser atualizado, não chave primária. Aqui, ó, update teste produto, 7, valor venda igual a 5. Então, valor 5 vai ser passado para valor venda, né? Where, valor compra menor do que 1. Tudo que for valor compra menor ou igual a 1, vai ser atualizado agora o valor venda para 5. Ó. Então, se selecionar 100 registros aqui no seu select, vão ser 100 updates que ele vai fazer. Tá? Nesse caso aqui, né? A gente está fazendo aquela parte lá da utilização das faixas de valores, né? Então, aqui a gente está aumentando em 20%, ó, onde o valor de compra seja entre 6 e 15. Tendo essa faixa valor compra 6 e 15, a gente está atualizando isso daqui para 1.2, ou seja, aumentando 20% no valor da própria venda. Valor de venda igual a valor de venda vezes 1.2. Ok? E aqui nesse caso, né, ó, a gente está fazendo a segunda atualização, onde o valor o que a gente quer aumentar? 10%, onde o valor de compra seja de 1 a 5. Tá? Então, ó, primeiro, a maior faixa, que é de 20%. Segundo, a menor faixa, que é de 10%. Dessa forma, não tem jeito de eu conseguir fazer com que a atualização seja feita 2 vezes. Tá? Então, essa é o exemplo de atualização de faixa de valores aí.
Update, teste cliente, set cidade igual a Dourados, se você colocar só isso daí, você acaba de modificar todos os seus clientes para cidade igual a Dourados. Todos. Se você tiver uma base de 1000 clientes, os 1000 agora vão começar a morar em Dourados. Por esse comando que você acabou de dar aí, ó. Sem condição where. Tá? E o banco, pessoal, ele não fica perguntando para vocês, tá? Tem certeza? Igual o Windows, né? Quando você vai deletar alguma coisa. Não, não tem lixeira. O Oracle tem, vai, mas o SQL Server não tem esse cara, não. Tá? Então, difícil fazer um rollback dele com um único banco. Bom, existe a instrução truncate, que ela deleta todo o sigilo de uma tabela-alvo, tá? Deletar é deletar mesmo, pessoal. Eu não tenho como colocar filtro na truncate. Simplesmente ele vai lá e mata a tabela, mata os dados da tabela. Qual que é a diferença entre o truncate e o delete? Ambos apagam registros. Se o delete for colocado sem a cláusula where, vai apagar a sua tabela inteira, desde que não tenha relacionamentos, né? O truncate também. A diferença crucial, o truncate, ele não guarda o SQL Server, não armazena, tá? No log de transação que ele está fazendo. Então, se ele tem 50 mil registros a serem apagados com o truncate, ele vai lá e trunca sem logar nada, vamos dizer assim. Se eu for fazer isso com delete, o delete ele vai pegar e vai colocar no log de transação. Correto? Então, temos vamos dizer assim, essa vantagem e desvantagem. Grande vantagem, rapidez. Isso daí, o truncate, a gente geralmente faz para banco de BI. Quando a gente tem um carregamento que a gente quer fazer, né, de um determinado período e essa tabela tem que ser carregada toda novamente, beleza, o truncate vai ser o cara que você vai mais usar, tá? Se você não tem, e não é muito comum você ter em BI update, né, você tem que dar delete às vezes para poder pegar e alterar um determinado dado, tá? O truncate, ele requer permissão de alter para ser executado em uma tabela. A sintaxe de comando truncate é truncate table e a tabela, só isso. Não existe where nesse cara aí, é diretaço. Ok? Bom, e com isso a gente acaba a parte de manipulação de dados DML. Existe alguma maneira de verificar atualizações ocorridas no banco? Tem. Se você fizer triggers, e a gente tem hoje o recurso de temporal tables dentro do SQL Server, você conseguiria estar vendo o que você tem no banco. Existem algumas triggers, vamos dizer assim, de banco que você consegue estar monitorando, tá? Seriam os únicos jeitos no SQL. No Oracle, né, você tem como utilizar o recurso flashback. Seria um dos recursos para você conseguir voltar, vamos dizer assim, uma tabela depois de você ter dado um delete, tá? Então, é um meio mais fácil, porém é um recurso caro do Oracle também, não é um recurso barato, não. Tá? Mas é isso aí, banco de dados sempre é dessa forma mesmo, um pouco mais complicado do que a gente imagina quando a gente tem a parte de atualização não tão bem definidas, tá? E, pessoal, por incrível que pareça, tá? Por mais que a gente tome cuidado, mesmo assim, às vezes sai alguma coisa inesperada. No Oracle, a vantagem é, você tem que dar o commit para ele realmente efetivar a transação que você está fazendo, né? No SQL, não. No SQL, você sentou o dedo lá no update, ele já está fazendo, ele não vai perguntar, não. Tá? Então, é por isso que sempre, eu pelo menos costumo dar o begin tran, beleza, dentro do begin tran você vai lá, faz o seu update, seleciona novamente o dado e depois dá o commit. Tá? Isso já é um costume meu, eu erro pouco, mas erro por causa disso, tá? Então, realmente, a gente tem que tentar dar uma olhadinha nessa parte aí para evitar, né, maiores erros possíveis. Tá ok, pessoal? Bom, a aula de hoje, basicamente, seria a parte importante, né, seria isso daí, tá ok? A parte dos comandos DML aí, tá?
Aqui vai ter a parte de componentes de instalação do SQL, ele vai falar um pouco sobre outros componentes do SQL, né? Obviamente, o motor do SQL é o principal, o engine, né? O motor principal é o do banco, né? Que sustenta todos os outros produtos. Mas quando a gente compra um SQL Server, óbvio, não tem só ele de produto, né? Tem o Integration Service, o Analyze Service e o Reporting Service. Todos eles são excelentes ferramentas. E, por ser produto da Microsoft, todos eles integrados. Essa é a principal vantagem. Tá? O Oracle tem? Tem. Só que todos são pagos. Você tem que comprar um de cada um e licenciar um de cada um individualmente. Tá? E a criação de bancos avançado é mais para vocês terem ideia de como realmente você consegue estar fazendo criações de banco mais personalizadas. Vamos supor que você tenha um servidor crítico de banco. Você não vai colocar todo o seu banco de dados em um único disco. Você não vai colocar a sua tabela principal de movimento tudo em um único arquivo. Você vai dividir ela. Tá? Você vai particionar ela. Então, é possível a gente estar fazendo todas essas personalizações em um SQL, tá? Mais robusto, que no caso seria o Enterprise. Tá? Ah, mas o Enterprise é muito caro. Tá, é realmente muito caro, não tenho dúvida disso. Mas se vai exigir que você tenha e utilize esses recursos, você vai ter que comprar ele, não tem muito que escapar. Bom, a aula em si, pessoal, de hoje seria só essa, tá? A parte mais importante é de DML mesmo. Então, semana que vem a gente tem a nossa prova. Só vou perguntar ao professor Anselmo, então, se eu consigo deixar das 7, né, às 10, das 7h10 às 10 para as 10, né, que é o horário das outras turmas normais, para vocês estarem fazendo também. Em vez de deixar só 1 hora aí para vocês estarem fazendo conteúdo dela. Tá ok? Não se esqueçam, tem alguns ainda aqui ó, rolando, né? Tem alguns questionários rolando aqui ainda, então, inclusive, fecha hoje, mas os demais dia 28 e dia 30 aqui, esses caras aí vão fazer parte da nota de vocês. Correto? Então, em vez de valer a prova com uma nota só, eu vou pegar e vou dividir esses valores aí para vocês. Mais dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Para mim tá tranquilo. Fechou. Bom, então, é só isso daí, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. E boa noite a todos, hein? Obrigado, Boa noite. professor. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.